esse deve ser uma atitude bíblica. Então, essa semana eu comecei a pensar e eu quero trazer para vocês, e você tentar ser rápido, e se eu não terminar, eu termino semana que vem, 2 personagens bíblicos. Eu quero trazer para vocês, um no Velho Testamento e um no Novo Testamento. Como eles venceram em momentos de dificuldade. O primeiro personagem é Davi. E o texto é 1 Samuel capítulo 17. Se você puder ter a sua Bíblia aberta, não leia antes do tempo, nós vamos ler alguns versículos de 1 Samuel 17. Mas antes de você ler a Bíblia, antes de você abrir a sua Bíblia, olhe para mim só um pouquinho para você entender o que está acontecendo. Essa passagem é a passagem de Davi lidando com Golias. É um momento de grande dificuldade. E nós não teríamos o Davi que nós temos se ele não tivesse tido esse período na vida dele. Davi se levantou como grande rei de Israel no momento que ele se tornou, que ele enfrentou Golias. Então, o que está acontecendo aqui, Davi se encontra com Golias na planície dos filisteus. Você já ouviu dezenas de mensagens sobre isso. O Ângelo pregou uma linda mensagem no culto de jovens do mês passado, baseado em 1 Samuel 17. Mas eu queria que você pensasse o seguinte: Golias representa o teu gigante. Golias representa a tua maior dificuldade. A planície representa os teus dias difíceis. Nesse momento de dificuldade, se levanta o teu Golias. O teu Golias pode ser doença, pode ser um problema legal, e para muitos, o teu Golias pode ser finanças. Então, finanças, doença, problemas legais, seja o que for, Golias é o teu inimigo. Golias é que precisa de ser vencido. Então, vamos aprender como é que Davi se portou no dia da dificuldade. Primeiro, conheça o Deus que você serve. O conhecimento de Deus precedia esse evento. Muito importante você entender isso. E o segundo ponto é quase igual a esse: tenha a unção de Deus na sua vida. Davi tinha sido ungido pelo profeta. Porque você sabe que você vai passar por períodos de dificuldade, porque você sabe que você vai passar por momentos difíceis, você tem que se preparar. A grande diferença de quem vence em momentos difíceis e quem perde é a preparação. E a maior preparação que você e eu podemos ter e fazer na nossa vida é a preparação espiritual. Quando Davi enfrentou Golias, Davi tinha experiência com Deus já, Davi conhecia o Deus que ele servia e Davi tinha a unção de Deus na sua vida. Eu já contei essa história e conto novamente para lembrar quem não ouviu, para lembrar quem já ouviu e alertar quem nunca ouviu. A história do homem que está perto do rio, ele está olhando e de repente ele vê uma pessoa correndo, a pessoa chega na beira do rio, faz campanha, ora, fala em línguas, pede o poder de Deus, pede a proteção de Deus, mergulha no rio e morre afogado. O segundo vem, chega na beira do rio e imediatamente mergulha e atravessa o rio. E ele questiona e diz: por que, Senhor? O primeiro orou, o primeiro fez campanha, o primeiro falou em línguas e morreu afogado. E Deus dizia: olha, porque esse deixou para fazer tudo isso na beira do rio. O outro já vinha fazendo mais tempo. E quando ele chegou no rio, tudo que ele tinha que fazer era mergulhar. É interessante, quando o negócio fica difícil, vamos fazer campanha, vamos buscar Deus. Gente, por que a gente não faz campanha para Deus nos preparar? Porque quando vier, eu já estou preparado. Quando vier, eu já estou cheio do Espírito. Quando vier, eu já conheço o meu Deus. Quando eu vier, eu já tenho unção de Deus na minha vida. Eu comecei agora, toda vez que tem oração para cura, eu entro nela. E eu estou pensando assim: Senhor, não deixa que eu fico doente. Não deixa que eu fico doente. Eu quero me preparar. Quando vier a enfermidade, eu já estou orado e Deus já está me dando unção de cura na minha vida. Isso é importante, gente. Então, tenha o conhecimento de Deus. Isso não adianta vir no altar, ora para que eu conheça Deus. Não, é tempo na Bíblia, é tempo com a palavra, é ler a Bíblia diariamente, é estudar a palavra de Deus, é estar num pequeno grupo, é estar clamando o poder, unção de Deus, é estar falando em língua, porque quando o dia de dificuldade chegar, você já está preparado. Vira para alguém e pergunta assim: você está preparado? Você está preparado? Isso é importante, gente.
Você está preparado, porque quando vier um momento difícil, você tem que estar preparado. Vamos entrar na Bíblia agora. Outra coisa importante na vida de Davi: esteja ocupado naquilo que Deus te dá para fazer. Isso que te prepara para momentos de dificuldade. Olha a passagem ali em 1 Samuel, capítulo 17, a história conta, verso, eu estou abrindo aqui, verso de número 15. Diz a palavra de Deus então que Davi, verso de 15, eu estou lendo na NVI, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Terceira coisa que eu aprendo que Davi, para se preparar para dia difícil, é estar ocupado na obra de Deus. Há um versículo em Samuel que diz assim: eu honro os que me honram. As pessoas que estão ocupadas na obra de Deus têm uma proteção especial de Deus nos momentos difíceis. As pessoas que estão ocupadas fazendo aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer, seja cantar no coral, seja dirigir um pequeno grupo, seja fazer o café da manhã, limpar a igreja, se você estiver ocupado na obra de Deus, há uma promessa de Deus, de proteção de Deus na sua vida. Alguém pode dizer amém? Número 4, correndo aí. Número 4, deixe toda a carga que atrapalha você a lutar. Olha o verso de número 22, diz o seguinte: Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha da batalha. Ou seja, em momento difícil você tem que abrir mão de tudo aquilo que atrapalha você. Hebreus capítulo 12, verso 1 diz assim: deixando todo pecado e embaraço. Tem coisas que não são pecados, mas são embaraço. Em momento de dia difícil, é momento de você ficar um pouco mais leve. É o momento de você deixar tudo aquilo que possa atrapalhar a tua concentração para vencer em momento difícil. Número 5, vamos lá. Encare o problema de frente. Final do verso 22 diz que não só ele deixou todas as coisas, mas diz que ele correu para saber como estavam seus irmãos. Ele foi exatamente aonde o inimigo estava. O grande problema das pessoas é que elas correm do problema em vez de enfrentar o problema. Não adianta correr, o problema vai te encontrar lá na frente. Se você não encarar de frente a dificuldade, o problema, conversar com seu filho, conversar com a sua esposa. Tem casais, por exemplo, que tudo que eles tinham que fazer era parar, sentar, debater o problema, e isso já resolveria. Tem pessoas que têm problema na igreja, que tudo que a pessoa tinha que fazer era sentar e encarar o problema de frente. Davi nos dá um grande exemplo que em momento de crise, numa época de retroceder, momento de crise não é época de voltar para trás, momento de dificuldade é época de encarar o inimigo de frente. Número 6 diz que seja ambicioso almejando coisas maiores. Eu coloquei ambicioso entre aspas pela seguinte razão. Antes disso, vamos ler o verso de número 26. Diz assim: Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? E aí ele faz: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos de Deus? E o pessoal diz assim, olha, verso 27, repetiram a Davi o que haviam comentado e disseram: olha, é isso que receberá o homem que matá-lo. E o que era? Ia ganhar a mão da filha do rei, ia se tornar a genro do rei, e ia ficar livre de impostos para o resto da vida, não só ele, mas toda a sua família. E eu acho muito interessante, eu estava ouvindo um comentarista numa rádio secular essa semana, e era a respeito de riquezas que são adquiridas em momento de crise financeira. E como pessoas, para cada pessoa que está perdendo a sua casa e está se arruinando financeiramente, há uma pessoa que está ganhando dinheiro. As casas que antigamente eram vendidas por 600, estão sendo vendidas por 350, e quem tem dinheiro está ganhando dinheiro. E é interessante que esse economista diz assim: em momentos de dificuldades, é a época que mais se faz milionários nesse país. Há uma verdade aí interessante, que em momentos de crise, em momentos de dificuldade, que Deus vai nos honrar, que Deus vai nos abençoar.
Crise é uma tremenda oportunidade para Deus fazer grandes milagres. Eu acho então que em momento de crise a gente não tem que baixar a cabeça assim, temos que ser sábio.